Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Nesse vídeo vamos estar fazendo um reparo aqui, ó, dessa plaquinha. Essa daqui é uma Nvidia, é uma GF 9400 GT de 512 MB DDR2, onde o problema é que o cliente relatou que ao tentar ligar a CPU não estava ligando. Logo quando nos deparamos com essa situação, pensamos logo de cara, foi a fonte queimou, a fonte entrou em curto, e fazendo um diagnóstico prévio, chequei que não era a fonte, e sim a placa de vídeo. A placa de vídeo está com algum curto e está matando a fonte. Então nesse vídeo eu vou estar mostrando aí algumas técnicas para estar diagnosticando e reparando algumas placas de vídeo, mas as técnicas aqui empregadas também servem para qualquer tipo de reparo. Precisou de cabos, conectores e tudo em componentes eletrônicos? Então você precisa da MD Componentes Eletrônicos. Ligue e fale com Denilson, Carol ou André. Garanto que o atendimento é de primeira. Eu uso e recomendo. Avenida Santa Maria 9, Centro, Carapicuíba. www.mdcomponentes.com.br 11 4184 7239, com mais de 30 anos de experiência no mercado. Bom pessoal, dando continuidade ao vídeo, assim que eu abri a CPU, uma coisa que me chamou a atenção logo de cara foi esse capacitor aqui. Olha como que ele tá, ó. Tá levantado. Então, das duas, uma. Ou alguma coisa esbarrou, ou o próprio cliente esbarrou, ou o curto fez com que ele estourasse por baixo. Eu ainda acredito na hipótese que alguém esbarrou alguma coisa, porque esses capacitores aqui sólido, eletrolítico, eles não vazam como o capacitor eletrolítico convencional. Esse capacitor aqui, ele é de 100 microfarad por 16 volts. Isso aqui foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Voltando aqui para o outro lado da placa, o que ocorre? Esse capacitor aqui, ó, é um capacitor SMD. Esse capacitor aqui, ó, ele é SMD. Ele tá ligado na linha dos 12 volts, porque a placa basicamente ela tem alimentação de 12 e 3 volts do outro lado. Nesse caso, eu vou estar testando aqui para ver se tem curto na linha de 3 e na linha de 12. Vamos estar aqui colocando o multímetro na escala de continuidade. Vamos aterrar a ponteira. Ó, do lado dos 3 volts, tranquilo. Vamos agora aqui nos 12 volts. Ó. São 3 terminais aqui na mesma direção do capacitor que faz parte dos 12. Ó. O fato de ter 3 terminais é para poder dividir a corrente, porque dependendo da placa de vídeo, há um certo consumo de corrente. Ó, no capacitor, o lado dos 12 pipa,
Aqui seria normal bipar do outro lado porque é o terra. Se pegarmos aqui, ó, aquele capacitor que está levantado, mesma coisa, ele bipa em ambos os lados. Curto, tipicamente de curto. No próximo take eu vou mostrar a questão de um dos testes dos MOSFET. Bom, pessoal, temos dois MOSFET aqui de alta e de baixa. Ó, testar o multímetro, beleza. Vamos aterrar o multímetro, testar primeiro esse MOSFET aqui, ó. Beleza. Agora esse daqui, ó. Ó, bipou. Bipou. E bipou. Sintoma característico de MOSFET em curto. Porque ele está conduzindo para todos os sentidos. Está interligado. Ele está interligado gate, drain e source. Então esse aqui está em curto. No próximo take vou estar mostrando aí uma outra técnica para estar realmente confirmando se é ou não ele que está em curto. Bom, a técnica também que se consiste para estar realmente confirmando se é aquele MOSFET o causador de todo o problema na placa, e também checar se não há outro componente em curto, é injetar tensão. E onde vamos injetar tensão nesse caso? Como já sabemos que é na linha dos 12 e que esse capacitor aqui ele tem esse lado ligado a linha dos 12 volts, vamos estar soldando um fio aqui. Vou colocar aqui desse lado aqui um pouco de fluxo, não precisa ser muito, é apenas para estar fixando um fio. Vamos lá, vamos lá. Não foi o suficiente. Aumentar um pouco aqui a temperatura. Ó, fixou. Tenho certeza que você fixou o fio porque é o seguinte, eu já vi gente arrancar componente nessa de achar que o fio estava soldado e não tava. Aí, só que o fio soldou no componente e não no pad. O que a gente quer pegar aqui no caso é o pad. Como já soldamos aqui o fio, o capacitor, vamos estar usando uma fonte de bancada. Essa daqui é uma Hikari HF 3205S, vai até 32 volts por 5 amperes. Eu já gravei o vídeo dela, vou estar subindo em breve no canal. Vou até dar uma dica já nesse vídeo. Não usou a fonte, reduz corrente, reduz voltagem, para que por acaso acidentalmente alguém esqueça ela com uma voltagem elevada
e utilize ou as garras jacaré ou algum plug em um equipamento que tenha uma voltagem menor e acabe queimando. Nesse caso aqui, ó, vamos setar 3 volts e 2 amperes não, vamos começar com 1 ampere. Vamos começar com 1 ampere, 3 volts. Vamos estar aqui, ó, aterrando. Eu vou ligar aqui a garrinha. O cooler da fonte já começou a fazer barulho. Ó, voltagem desceu um pouco e já está em 1 ampere. Eu vou tirar o aterramento novamente. Vamos aterrar de novo. Ó, ele não tá quente. Normal. 3 volts caiu para 2,5. 994 miliamperes de corrente. Vou aumentar para 2 amperes. Já está em 1,5 ampere. Normal. Agora eu vou manter os 2 amperes e vou elevar a voltagem. Essa fonte aqui, ela tem um knob que precisa ser apertado para você estar setando. 4, 5, vou colocar 6 volts, que seria uma margem segura para uma linha de 12. Percebam que 6 volts caiu para 3 volts e 3,2 aqui na verdade. E a corrente tá no máximo que eu setei, que foi 2 amperes. Ó, o MOSFET já está apresentando uma elevação de temperatura. E uma técnica para se confirmar, eu vou estar usando aqui, ó, o álcool do nosso novo patrocinador do canal, a Implastec. Eu coloquei aqui nesse borrifador porque eu acho melhor e mais econômico do que usar essas pontas aqui, ó. Ó, vou estar dando só uma borrifadinha aqui, ó. Vou dar um zoom para ficar mais fácil de vocês verem. Olha lá, ó. É só borrifar o álcool, ó. Olha lá, ó. E já evaporou. Esse MOSFET do lado, ó, só evaporou essa parte porque ele está próximo e automaticamente pelo curto tá gerando calor. A potência ela é dissipada em calor. A PCB ela aquece também e faz com que os componentes do lado acabem aquecendo. Claro que uma temperatura mais baixa do que o componente em curto. Aqui já está começando a evaporar mesmo. Se vocês me perguntarem, ah, mas não tem problema jogar o álcool isopropílico assim com a placa energizada? Não tem porquê. Porque o álcool isopropílico ele é 99,8% de álcool. Então a proporção de água é de 0,2. Então praticamente não tem água. Ó,
Eu posso jogar o quanto eu quiser, ó. Olha lá, tá até borbulhando, ó. Olha lá, ó. Então realmente o problema tá nesse MOSFET. Se existisse algum outro componente ao redor que estivesse superaquecendo, por exemplo, um resistor, um capacitor SMD, uma memória em curto, bobina não. Isso aqui eu acho, se eu não estou enganado, ele é o que controla o DVI. Se ele tivesse em curto, ia acontecer a mesma coisa. Ia ser bater álcool e já evaporar logo em seguida. Ó, eu ainda consigo colocar o dedo porque eu estou limitando tanto a corrente como a voltagem. Naturalmente, pelo curto, se eu pegar e aumentar a corrente, com certeza aqui vai gerar mais calor. Então a dica é usar fontes de bancada. Comece tanto corrente e voltagem por valores baixos. Se você sabe a linha, se é de 3, coloca no máximo 1,5. Até 50% do valor da linha ainda é seguro. E respeitando também a corrente. Vai subindo a corrente gradualmente, 1 ampere, 1 ampere e meio. Porque aí você não corre o risco de estourar a trilha, porque às vezes o curto é tão extenso que faz com que a região aqueça a ponto de gerar bolha ou estourar. Porque a fonte, diferente da fonte de ATX, ela entra em modo corrente constante, ou seja, ela eleva a corrente e diminui a voltagem para fazer esse ajuste. A fonte ATX, como ela tem proteção, o que ela vai fazer? Ela vai desarmar, que era o que estava ocorrendo no caso dessa CPU. Por causa dessa placa de vídeo que está com curto, nesse MOSFET na linha dos 12, estava matando a fonte ATX. Bom, no próximo take aí vamos estar substituindo esse MOSFET. E eu vou trocar logo esse capacitor, porque pelo que eu olhei aqui na parte de baixo dele, realmente o terminal saiu para fora do capacitor. Então esse capacitor aqui está descartado. Eu vou substituir ele. E um detalhe, mesmo ele estando na linha lá dos 12 volts, ele não está aquecendo. Então realmente é só o MOSFET. Bom pessoal, já achei aqui, ó, o capacitor substituto, MOSFET substituto, canal N também. Muito cuidado com isso, viu? Tem gente aí estourando placa porque esquece de checar datasheet do componente, se é canal, no caso do MOSFET, né, se é canal N ou é canal P. Vou estar removendo aqui o capacitor. Acrescentando um pouco de estanho para sair mais fácil. (230 graus). Já removi e vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Acho que deve ser esse lado aqui, ó.
Vendo, ó? Realmente ele estava solto. Porque, ó, quando o capacitor tá bom, ele não solta o terminal. Esse terminal aqui saiu fora. Saiu fácil. Não apresentou nenhuma resistência para sair do capacitor. Então esse capacitor aqui está descartado. Capacitor. Esse capacitor aqui, ó, ele é um capacitor eletrolítico sólido. Porém, muita atenção à marcação da PCB. Tá vendo? Ó? Ele tem essa marcação aqui que indica o lado do terra. Na placa aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Nós temos a marcação na serigrafia. Muita atenção com relação ao posicionamento, pois se colocar errado vai explodir o capacitor. Vamos estar aqui. Deixa eu ver aqui, o outro precisa aplicar um pouco mais de estanho. Vamos ver, esperar aquecer um pouquinho. Aumentar a temperatura para 250 graus, porque provavelmente tem resíduos ainda dentro do furo. Agora limpou. Como sempre, olhar. Olhar ao lado. Aplicar um ponto aqui, ó, só para prefixar. Aplicar fluxo em ambos os terminais. Limpar bem a ponta do ferro. Prontinho. Capacitor trocado. Aqui. Vai tremer um pouco porque eu ainda não coloquei um suporte para essa filmadora. Eu estou usando uma filmadora da Sony que eu adquiri para estar melhorando a qualidade dos vídeos, pois essa daqui tem um zoom melhor, aí fica mais fácil de dar um close. Bom, aqui ó, solda perfeita, ela tem que ficar assim ó, com um brilho. Se a solda ficar opaca, meu conselho é remova toda a solda com malha. Ó, eu mantive aqui ainda o fio, pois posteriormente, após trocarmos o MOSFET, eu vou estar refazendo o teste na placa.
Continuando, eu vou estar removendo o MOSFET, só que não com a estação de ar. Eu vou usar o ferro de solda com a ponta faca, que é a ponta tipo K. Vou aplicar um pouco de fluxo aqui. E vou explicar o porquê que eu vou remover com... Por que eu vou remover com a ponta faca e não com a estação de ar? Bom, vocês estão vendo aqui que tem esse capacitor. Se eu fosse remover aqui com a estação de ar, por motivo de segurança, ou eu teria que isolar ele com fita reflexiva de alumínio ou fita Kapton para estar jogando no ar, porque o MOSFET do lado ia suportar a temperatura normalmente, o capacitor aqui atrás, que é SMD tranquilo, transistor e bobina sem problema nenhum, mas para não ter que arrancar esse capacitor e ter todo esse trabalho, e para não estressar principalmente a PCB, uma vez que houve curto, eu uso a ponta faca. Esse ferro aqui usa uma ponta do tipo T12. Vou estar aplicando mais estanho. Eu estou com uma temperatura aqui de 250 graus. Eu prefiro perder um pouco mais de estanho do que colocar a placa em risco jogando calor. Vou aquecer primeiro os dois terminais menor do MOSFET. Uns 12 segundos tá bom. Agora eu vou do outro lado. Do lado maior eu vou mexer no MOSFET para ver se ele tá diminuindo a resistência. Ó, prontinho. Removi. Tirar o excesso. E aqui vem uma importância de estar fazendo uma boa limpeza. Por quê? Deixa eu pegar aqui. Vou estar explicando o porquê de sempre estar limpando o local aonde você remove um componente. Um dos problemas é remover a solda antiga, que é uma solda lead free, é uma solda sem chumbo, ela não é maleável, ela é sujeita a trincas e fissuras, então daí um dos motivos. E o outro é que se você vai ressoldar e vai utilizar a solda com estanho, muitas das vezes as ligas elas não se misturam da maneira correta, o que eventualmente pode acabar acarretando em novas fraturas na solda. Outra questão que tem que se observar é se ao remover a solda, vocês viram que eu apliquei um pouco de fluxo. Esse fluxo aqui é o Antec AS1000 V559 original, mas o que ocorre muitas das vezes quando ele se mistura com algum resíduo do fluxo que tenha na solda original, pode acabar acarretando naquela borra, um fluxo escuro que aparece, e é característico da mistura entre os dois fluxos. Ó, como vocês podem perceber, devidamente estanhados os dois terminais, tá vendo? Ó, a solda, quando ela fica boa, ela tem que ficar assim.
Por que que ela tá dessa maneira? Porque muito provavelmente a maior parte da solda lead free ficou no terminal do MOSFET. E aqui, essa camada de cima, acabou ficando a solda com o estanho. Sempre que você vai soldar um MOSFET, vendo, ó, limpe bem os terminais dele, tire todo o resíduo de solda que possa ter aqui, ó, porque provavelmente você removeu isso aqui de uma sucata. Cheque sempre o datasheet. Cheque sempre o datasheet para que se tenha certeza, que os canais do MOSFET está correto. Eu vou aplicar um pouco de fluxo. Outra questão sobre o fluxo, eu já vi muitas pessoas soldarem e colocar um absurdo de fluxo. Não precisa tanto assim. Tá aqui aquecendo. Vou aquecer bem esse lado aqui, ó, que é o lado que tem o terminal maior, para que a solda fique maleável o suficiente para mim aquecer o outro lado do MOSFET. Agora eu vou apoiar aqui. Ó, perfeito. Olha lá. Solda não tá opaca, com brilho, uma boa consistência, sem exagero, sem muito fluxo. Não precisa exagerar. Aplicamos o álcool, retiramos qualquer excesso de fluxo que tenha ficado na placa, porque o fluxo ele é um pouco pegajoso. Então, se ele ficar resíduos na placa, fora acarretar no problema de oxidação, pode ocorrer também de ficar acumulando pó. E esse pó é ele que acaba absorvendo umidade do ambiente. Então, perfeito. Agora vamos aos testes. Bom, pessoal, vamos lá ao teste. Vou estar aqui setando 6 volts. Vou colocar os mesmos 2 amperes. E eu vou estar alimentando a placa. A placa está sendo alimentada na linha dos 12 volts, ó. Esse consumo baixo aqui, ó, 14 miliamperes, é o consumo de algum componente. É algum componente, mas não é um curto. Esse caso aqui é certeza que não é um curto. Vocês podem ver, ó, que o marcador do CC, que é corrente constante, ele não habilitou. Caso houvesse algum curto ainda nessa linha, ele iria aumentar a corrente e diminuir a voltagem para equilibrar. Agora eu vou estar mostrando aqui, ó, com álcool. Dá o zoom.
Olha lá, ó. Mais uma vez. O curto foi eliminado. Eu vou estar montando a placa, essa placa de vídeo na placa mãe, pra gente estar mostrando aí um teste rápido. Bom, pessoal, pra finalizar aí, ó, eu montei aqui, só coloquei o cooler por cima mesmo. Essa aqui é a placa mãe do cliente. Vamos estar aqui startando. Ó, subiu o vídeo normal. Esse cooler aqui eu vou ter que dar uma lubrificada nele, que ele tá dando umas travadas. E talvez esse foi um dos problemas, viu? Pode ter sido um superaquecimento. Então eu vou estar resolvendo isso aqui, mas a ideia do vídeo era estar mostrando algumas técnicas de soldagem e dessoldagem, de como tá localizando componentes com defeito, utilizando técnica de injetar tensão numa linha. Então basicamente é isso aí, mas o principal é que a placa voltou a funcionar. Ah, e antes que me perguntem, por que que no caso aqui a fonte ATX do cliente ela desarmava? Porque assim, ó, a linha de 12 volts aqui, ó, que alimenta a placa de vídeo, ó, tanto que eu nem removi o fio ainda. Ela vai alimentada pelos fios amarelos. Esses fios, tanto da linha do V-Core aqui, ó, que é esses dois, como do conector ATX, lá dentro da PCB da fonte, indiferente da fonte, eles são comum. Eles são ligados no mesmo barramento, numa mesma ilha. Então, não importa. Se você tiver alguma coisa ligada na linha de 12 volts, no caso, placa de vídeo, conector ATX ou V-Core, uma das coisas iria matar, porque são interligados. Nesse caso, como a placa de vídeo estava com curto na linha dos 12, fazia a fonte entrar em proteção e não acionar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo de reparo. Quero aqui mais uma vez agradecer aí o apoio do Carlos da Implastec, que é o nosso novo apoiador aqui do canal. Agradecer mais uma vez aí o pessoal da MD Componentes, que está sempre conosco aí, nos apoiando. E é isso aí, breve teremos novos vídeos com mais frequência. Se você gostou, clique em curtir, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.